Será que Portugal é para mim? Essa pergunta é muito comum, mas fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te dar 7 razões que vai te ajudar nessa decisão. Olá, meu nome é Valéria, eu sou do canal Voando para Portugal e antes de avançarmos para o vídeo eu vou pedir para que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as informações necessárias para que você possa morar e trabalhar em Portugal de forma legal e com qualidade de vida. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo voar rumo a Portugal. Então vamos para as 7 razões. A primeira delas é... legalização. Exatamente, legalização. Portugal é um país que é muito mais acessível você ter a sua documentação, conseguir se legalizar, não é verdade? Sim, e até seria interessante talvez tu compartilhares um pouco sobre o último vídeo que fizeste, onde disseste porquê da preferência, por exemplo, de tu quereres morar em Portugal ao invés dos Estados Unidos. Exatamente. Eu deixei isso no vídeo anterior, eu vou deixar aqui na descrição, para que você possa assistir esse vídeo também, que eu acho bem interessante. As pessoas têm muito aquele sonho de morar nos Estados Unidos, mas acaba se perdendo um pouco, porque lá é muito difícil você tirar sua documentação, se legalizar, e aí afeta um pouco a sua qualidade de vida. Então, em Portugal já não é assim, por ser mais fácil, ser mais acessível, não fácil, é mais acessível, né, de tirar toda a documentação e se legalizar, porque tem vários vistos em que você pode se enquadrar, dependendo da sua situação. Isso é uma questão de você pesquisar e buscar qual o melhor que você pode se enquadrar. Mas não se preocupe, a gente vai fazer outros vídeos em que a gente vai falar só sobre vistos, né, e explanar melhor essa questão dos vistos. Mas não só isso, em Portugal, além dos vistos que você pode ser enquadrado, você também pode ter a questão da cidadania. Porque quantos brasileiros, né, que são descendentes de portugueses e não têm a cidadania, né, e nem imaginam como fazem para tirar a cidadania e morar em Portugal de uma forma legalizada, trabalhando, vivendo de uma forma tranquila, sem aquela preocupação, eu estou num país em que eu não posso sair daquele país, ou eu tenho medo de ser deportado, né? Então, há várias situações, há vários, não só os vistos, mas também a questão da nacionalidade, de se naturalizar. Então, tudo isso a gente vai abordar ao longo do canal, a gente vai trazer esses assuntos com mais detalhes. Sim, né? Mas sem dúvida que uma das razões do qual muitos ponderam Portugal e acabam por escolher Portugal é de facto por esta questão de legalização, tanto através do visto ou através por laços familiares com a cidadania, porque de facto nada melhor do que nós estarmos em outro país, mas vivermos de uma forma livre e legal para termos a tal qualidade de vida e não andarmos sempre fugidos e com aquela preocupação. Porque nós irmos para outro país temos que ter paz de espírito. Exatamente. E andar na rua descansados, fazemos a nossa vida totalmente descansados. Então, de facto, aqui a parte de legalização é um fator bastante importante. Exatamente. Então, mas agora que vocês já ouviram a voz do meu marido, eu vou apresentar aqui, depois ele aparece em outro vídeo, mas ele é o Zé, é o meu marido, português. Então, assim, como eu disse, a proposta desse canal é trazer a minha visão como brasileira que foi para Portugal e tem toda aquela visão, né, como brasileira, mas a visão dele também, a perspectiva dele como português e o que ele pode nos ajudar a entender melhor o país, né, Portugal. Por vezes posso aqui acrescentar, prefiro dizer aqui acrescentar por uma perspectiva de um português, porque de facto nós vemos as coisas por outra perspectiva e acrescentando ainda ao facto de eu também já ter emigrado para a França, também para a Inglaterra. Então, acho que posso aqui agregar muito valor a este canal. Com certeza, com certeza. Então, vamos para a segunda razão. Que é a língua portuguesa. Exatamente. Diz a verdade. Não há nada melhor do que você estar fora do seu país, mas ter aquela língua materna, você conseguir se expressar, conseguir falar a sua língua. Por mais que você seja fluente em outro idioma, como o inglês, como o francês, mas nada melhor do que você poder falar e ser entendido em português, na sua língua materna, né? Claro, ajuda bastante. Até por um fator que pouca pessoa fala nisso, que é o desgaste mental, o dia a dia. Exatamente. Quando tu estás a trabalhar e tens que fazer um esforço enorme para aprender aquela língua, falar numa língua onde tu não dominas tão bem, acabas por estar 3, 4, 5 vezes mais cansado. Exatamente. Do que se tu estivesse a falar a tua língua materna. E nós, claro, nós passámos por isso, então sabemos bem o que é vir totalmente desgastado mentalmente e de facto custa. Então por isso, Portugal, por ser a mesma língua, existem diferenças em certos termos,
Existe sim diferenças em certas formas de falar, mas é a mesma língua. Não tem nada a ver entre português e inglês, ou português e francês, português e alemão, entre outras. Então, quando nós estamos fluentes numa língua, já cansa mais um pouco. Então, quando ainda estamos a aprender a língua, cansa bastante. Isso influencia muito na qualidade de vida, porque vamos nos sentir cansados, não só fisicamente pelo trabalho que estamos a fazer, aquele cansaço normal, mas também aquele cansaço de estarmos a pensar em dobro aquilo que vamos dizer, como é que vamos dizer, o querermos nos exprimir. E muitas vezes também queremos dizer algo que não conseguimos, isso acaba por nos enervar e cansar ainda mais. Exatamente. E isso parece que não, a longo prazo, tem um grande impacto na qualidade da nossa vida. Então aqui sim, a língua portuguesa, o facto de em Portugal falarmos a mesma língua, eu penso que será uma grande vantagem. Exatamente. Deixa eu só colocar aqui mais uma observação, que às vezes as pessoas falam assim, não, mas lá em Portugal é muito difícil de entender, porque eles falam muito com a garganta, falam com a boca fechada. Mas pensando bem, o Brasil, vamos pensar no Brasil, só no Brasil. O Brasil é um país muito grande. De nordeste a sul, de norte a sul, há vários sotaques diferentes. Eu sou do Ceará, eu nasci em Fortaleza, mas eu passei, aos 12 anos eu fui para São Paulo e desde então nunca mais saí de São Paulo. Em um período da minha vida, eu passei 6 meses morando em Florianópolis, né? Então, assim, eu juro por Deus que o começo, quando eu cheguei em Florianópolis, foi muito difícil de entender, são os chamados os manezinhos da ilha, né? Eu não entendia muito bem o que eles falavam, porque eles falavam tão rápido, que eu levei um tempinho até para entender, né, o que eles estavam falando. Então, assim, é um grande mito isso também, né? Eu acho que as pessoas têm que se esforçar um pouquinho. É como se fosse, Portugal e Brasil têm as suas diferenças, mas se eu for do Nordeste ao Sul do país, eu também vou ter algumas dificuldades em entender algumas palavras, expressões que são completamente diferentes, né? Então, assim, é um pouquinho mesmo de quebrar esse mito, de falar, não, Portugal é muito complicado. E não é. É parar um pouquinho, escutar o que o outro está falando, tentar entender e pronto. É uma coisa simples, né? Sim, eu acho que tocaste em 2 fatores muito importantes. Primeiro de tudo, só aqui dizer algo. Mesmo nós em Portugal existe uma grande diferença entre, por exemplo, a língua, a forma como se fala a pronúncia no norte, como por exemplo do centro. Também, ou seja, vamos imaginar aqui as pessoas do Porto com as pessoas de Lisboa, por exemplo, as ilhas. Quem fala das ilhas, quem mora nas ilhas, é um português mais enrolado, tem-se mais dificuldade em entender. Principalmente os açorianos, né? Exatamente. Então, como está a ver, mesmo nós portugueses que já moramos em Portugal, até aqueles que nunca saíram do país, mesmo nós também mudando ali de região, também sentimos mais dificuldade em entender as pessoas. Mas nem se compara com entender uma língua estrangeira. Ou seja, é uma questão ali de às vezes estamos um pouco mais atentos e pode haver ali uma ou outra palavra que nós não entendamos, mas quer dizer, não vai ser por aí. Que vai dificultar morar e trabalhar em Portugal de uma forma tranquila né? Exatamente. Então, penso que por aí, mesmo para aquele brasileiro que não tem muito contacto com português, quando chega a Portugal, vai sentir alguma dificuldade? Vai, mas é uma questão somente de estar um pouco mais atento e a adaptação vai ser bastante fácil. Exatamente, ouvir um pouco, né? Estar mais disposto a ouvir. É a mesma coisa, um nordestino sai do Nordeste e ir lá para, por exemplo, a Florianópolis. Vai ter aquele período de adaptação, vai ter que prestar mais atenção, né, no que o outro está falando, mas isso é tranquilo. Sim, e ainda tem aqui uma grande vantagem. Como em Portugal nós consumimos muita televisão do Brasil, é telenovela, é noticiário, passa canais do Brasil em Portugal, então mesmo o português, alguns termos que é do brasileiro, nós entendemos. Como por exemplo, se um brasileiro disser celular, que para nós é o telemóvel, ninguém vai dizer que não percebe o que é o celular. Todos nós entendemos. Então, mesmo essa ligação que nós temos de o português consumir vários conteúdos brasileiros, ajuda aqui na adaptação do brasileiro em Portugal, no quesito aqui da língua. Exatamente. Então vamos para a terceira razão. A terceira é, sem dúvida, a segurança. Exatamente. Portugal é o 5º país mais seguro do mundo. Né? Isso, eu vou deixar até o link, que é o site oficial do governo, que fala tem essa reportagem. E ele é o 2º mais seguro da União Europeia, né? Ficando só atrás da Dinamarca. Então, assim, as pessoas principalmente no Brasil, que um dos fatores que mais preocupa o brasileiro, principalmente aquele que tem família, que tem filhos, de estar no Brasil é a questão da segurança. Então, você pensar que você vai morar num país em que ele é um dos mais seguros do mundo, então isso te dá uma paz, te dá uma qualidade de vida que é indescritível, né? Sim, claro. Portugal
Vamos lá ver, todo o país do mundo, qualquer um deles tem sempre criminalidade, tem sempre alguma insegurança. Todos eles. Não existe um país que seja 100% seguro. Mas, de facto, Portugal é um país seguro. Todos os casos que acontecem são casos pontuais e, de facto, a pessoa pode sair à rua à noite, pode andar de ônibus à vontade, as crianças podem ir para a escola sozinhas, sem aquela preocupação. Você pode estar dentro de casa com a janela aberta, portas abertas, que não tem problema. Quantas vezes a gente esqueceu porta aberta e dormiu com porta aberta em casa, né? Ou seja, e no Brasil, infelizmente, existe aquela realidade que tem que ser com o gradeamento, a cerca, por questões de segurança. E, de facto... Há lugares no Brasil que parece uma prisão. As pessoas... na região Nordeste tem algumas capitais... Fortaleza, por exemplo, são todas com grades, as casas são com grades, não é o portão, não é, são as casas mesmo, a porta de entrada é com grade. Sim, isso é muito complicado de viver. E eu, sinceramente, colocando-me aqui, olhando aqui do lado de fora, como se costuma dizer, isso já impressiona, mas ainda impressiona mais aquelas pessoas que têm filhos, que têm sobrinhos, netos, veem as crianças a ir para a escola ou os adolescentes a ir para o trabalho e vivem ali constantemente preocupados que vai acontecer alguma coisa. Exatamente. Isso deve ser de facto terrível, eu não consigo imaginar, porque todos os dias nós pensamos, ficamos preocupados que os nossos filhos possam ser assaltados, possa acontecer alguma coisa de ruim. De facto, é muito mal viver assim. E nesse quesito, Portugal, podem ficar descansados. Existe sim casos pontuais, claro que tem sempre que haver alguns cuidados, obviamente, mas uma criança, um adolescente pode apanhar o ônibus à vontade, pode andar com o celular na rua à vontade. Então, de facto, aqui Portugal oferece sim muita segurança. É uma diferença assim enorme, absurda, sim, né? Mesmo aqui, só falando da Europa, realmente aqui é dos países mais seguros que existem. Exatamente. E o quarto? O quarto, vamos falar aqui de educação. Educação. A escola pública em Portugal tem um ensino muito bom. Tanto é que algumas pessoas que quando vão para Portugal, morar em Portugal, que no Brasil os filhos estudavam em escola particular, chegam em Portugal e colocam em escola pública. Sim, não existe assim uma... Claro, tem diferença, naturalmente, mas não é por dizer, se a criança ou o adolescente for estudar para a escola pública, não vai ter uma boa educação. Claro que vai ter. A diferença entre a escola privada e pública em Portugal é sim, oferece ali uma melhor qualidade de ensino, mas no quesito de mais acompanhamento, porque também a pessoa está a pagar, tem que existir ali algum diferencial. Sim. Mas a escola pública em Portugal, no quesito de línguas, pode aprender inglês, francês, outras línguas, sim. Tem também a questão do esporte, pode aprender música e tem sempre aulas complementares para aqueles alunos que têm mais dificuldades e é um ensino muito rico. Então, por isso é que mesmo aquelas pessoas, as famílias que vêm do Brasil, mesmo aquelas que têm posses e que tinham os seus filhos numa escola privada, chegam a Portugal, veem que a qualidade de ensino no público é tão elevada que preferem pôr, de facto, as crianças no público. Sim. Porque não vale a pena ter ali uma despesa extra só por dizer que as crianças estão no privado. Porque o ensino público é muito, muito bom em Portugal. Exatamente. Sabe uma coisa que me chamou a atenção quando cheguei em Portugal? Eu vi os adolescentes, às vezes, falando fluentemente inglês. Sim. Né? E a gente não vê isso no Brasil, a não ser que seja crianças, adolescentes que sempre estudaram em escola particular, sempre tiveram aulas de inglês, mas em Portugal não. Em Portugal é a segunda língua mesmo mais falada, né? Sim. É o inglês, depois vem o francês, o espanhol, por estar ali muito pertinho também da Espanha, falam e compreende muito bem o espanhol. Então, assim, é uma satisfação tão grande você ver crianças e adolescentes e adultos também, mas principalmente crianças e adolescentes falando ali uma segunda língua assim fluentemente. Isso é um orgulho, é uma satisfação muito grande. Então... Sim, e nesse quesito realmente o ensino em Portugal ele é muito bom. E não só nesse aspecto de matéria, ou seja, porque de facto ali as crianças começam a aprender, por exemplo, o inglês a partir dos 8, 9 anos, isso é muito bom, mas também temos ali a questão de, por exemplo, a segurança nas escolas. Por norma, todas as escolas são seguras. A nível de alimentação e de apoio, também, por norma, é sempre muito bom. Normalmente são empresas que confeccionam ali o almoço e vão dar às escolas. Sim. Então, nesse caso, os pais também ficam sempre bastante descansados. E a alimentação das escolas em Portugal é sempre muito rica. Por norma, tem a sopa, o prato principal, tem também a sobremesa e a bebida. E muitas vezes também tem ali o pão para acompanhar, que em Portugal é costume. Sim. Sabe outra coisa que é diferente do Brasil? É que em Portugal o horário é integral.
a criança e o adolescente fica mais tempo na escola, né? Mesmo que tem lá as matérias normais, depois tem a extracurriculares, né? Sim. Que seria esporte, música ou outras matérias que faz parte da grade, né? Sim, aqui depende um pouco da região e também do ano em que o aluno está, mas normalmente sim, entram ali por volta das 8, 8h30 e saem às vezes ali às 3 da tarde, 4, 5, 6 da tarde, depende muito ali do dia e das matérias que tem naquele dia. Isso é ótimo, a criança fica ali um período, né, dentro da escola, mas ali fica fazendo atividades, mesmo que não sejam as matérias normais, matemática, português, essas coisas, mas está ali fazendo uma aula de música, né, para aquelas que têm mais a afinidade, né, ou aqueles que escolhem mais o esporte. Então, Sim. Isso é muito bom, desenvolve, incentiva a criatividade da criança, isso é tremendo. E tem algo aqui que eu também vou chamar a atenção porque é muito importante. Na questão da educação, a escola para os mais pequenos, quando é ali na primária, não sei como é que se diz no Brasil. É primária. É primária. Vamos imaginar que as aulas acabavam às 3. Quase todas as escolas, se não mesmo todas em Portugal, oferecem ali um prolongamento, porque em maioria dos casos os pais ainda estão a trabalhar nesse horário. Então tem ali como se fossem uns tempos livres, onde ajudam ali a fazer os trabalhos de casa, fazem ali alguns trabalhos com as crianças, porque às 3 da tarde os pais não podem ir buscar, não têm com quem deixar, então é a escola que se responsabiliza. Então existe esse complemento nas escolas para ajudar os pais ou encarregado de educação para que possa trabalhar à vontade e aí sim, quando puder, ir buscar a criança à escola. Olha, isso é tremendo. Outra coisa também que eu percebi que nas escolas em Portugal é muito interessante é que eles promovem a inclusão do imigrante, né? Por exemplo, chega um estrangeiro, seja qual for a nacionalidade, seja inglês, seja chinês, seja brasileiro, eles têm essa cultura de incluir a criança, né? De incluir o adolescente. Sim. Então tem aulas para incluir, tem aulas após o horário que é para dar apoio ali na língua, né? Sim, até podemos dar aqui o caso. A minha filha tem 15 anos, ela está na escola, se não me engano foi o ano passado, foi uma aluna que veio da China e então a própria escola fez tudo para acolher o máximo possível. Sim. Indicaram-na para as aulas extracurriculares para ter ali um aceleramento para a língua, Da né? língua portuguesa, né? E na adaptação, porque China e Portugal é totalmente diferente, né? Diferente. Portanto, um brasileiro que pense que é difícil em Portugal, vamos imaginar um chinês, não é? A adaptação à língua é totalmente diferente. E olha, hoje já fala fluentemente, adaptou-se maravilhosamente, porque de facto tanto a criança como o adolescente em Portugal também estão habituados a acolher bem. Existem várias culturas dentro das escolas, então não tem problema nenhum e de facto aí é muito bom. E o quinto, a quinta razão? O quinto aqui é a saúde. Exatamente. Em Portugal, o sistema de saúde está incluso naquele Sistema Nacional de Saúde. É como se fosse o nosso SUS lá no Brasil, que é o Sistema Único de Saúde. Só que em Portugal funciona. Exatamente. Né? Porque segue mais ou menos um padrão europeu. Então, assim, tem que estar dentro daquele padrão. Então, é um atendimento mais moderno, mais eficiente, mais organizado, né? Sim. Então, tem também aquela questão, não é totalmente gratuito, mas isso é bom, porque você paga uma pequena taxa, é uma coparticipação, né? Sim, mas se a família não atingir determinados rendimentos, é gratuito. Olha, é gratuito. Então vamos imaginar uma pessoa que recebe um ordenado mínimo em Portugal, ele não paga nada quando vai ao hospital ou quando vai ao centro de saúde. Isso para a família toda? Exatamente, para todo o agregado. Então quer dizer que de acordo com o salário que aquela pessoa recebe, sim. Se for um salário mínimo, né, ele tá isento de pagar essa taxa. Exatamente. Que é uma taxa também muito pequena, é uma taxa de mais ou menos 5 euros para uma consulta médica normal, né? Sim, exatamente. E no hospital eu acho que fica entre cerca de 10 a 20, depende do hospital na região do país. Sim, porque também às vezes quando você vai para o hospital você precisa fazer um exame ou outro, então deve estar incluso. Mas mesmo assim, para quem não está habituado a ouvir em euros, 10, 20 euros, não é um valor elevado para a pessoa ir para o hospital ou 5 euros para ir a uma consulta. Sim. Não é elevado. E de facto, para aqueles que têm menos rendimentos, podem solicitar esta isenção e vão ao hospital e ao centro de saúde e não
pagam nada. Olha, isso é interessante. Outra coisa que eu achei interessante em Portugal é que toda a família, né, pode ser família ou pode ser a pessoa individual, se ela é solteira, né, ela tem um médico de família, que chama-se médico de família. Então, aquele médico é como se fosse um clínico geral. Sim. E ele te acompanha. Se você precisar mulheres, precisa de um ginecologista, ele encaminha. Se precisa de uma outra especialidade, ele vai encaminhar. Mas primeiro, ele te acompanha ali desde o início, né, que você foi ser atendido por ele te acompanha, então ele faz aquele acompanhamento, sim, né? Sim, por norma, agora vamos lá ver. Chama médico de família porque realmente é um médico de família. Exatamente, né? E fica ali com o teu histórico todo. Exatamente, era essa palavra que eu estava procurando, fica com todo o teu histórico. A minha médica de família já me acompanha, eu nem me lembro, então deve ser desde criança. Então ela tem lá todo o meu histórico, todos os exames que eu fiz, todos os meus problemas de saúde que eu já tive, e se eu necessito um exame de uma cirurgia, tenho sempre que passar pela minha médica de família. Mesmo ao hospital, se eu chegar lá, preciso de uma cirurgia. Não, primeiro tenho que ir à médica de família, dizer qual é o meu problema, ela dali envia para um especialista, ou seja, ela está sempre ali a acompanhar o caso, envia para o especialista e ali o especialista vai dar o tratamento. Vamos imaginar, é uma cirurgia. Então, a partir daí, sim, com a médica de família e o especialista, eles aí enviam sim para depois a pessoa levar o tratamento ou fazer a cirurgia. Mas sempre começando ali pela médica de família. Isso é muito interessante, isso é muito bom. E aqui também, desculpa, só para interromper, se caso exista uma isenção, também a cirurgia aí, o Estado vai arcar com todos os custos, ou com a maioria dos custos neste caso. Interessante. Então vamos para a sexta razão. Poder de compra. De todos os países da Europa, o custo de vida em Portugal é um dos mais baratos. Apesar de também ter um salário menor também, né? Sim. Mas se comparar com o Brasil, o poder de compra do português é muito mais elevado, em média 40% mais do que o brasileiro, né? Sim, eu de facto, quando nós estamos aqui sempre a comparar a nível de valores Brasil e Portugal, eu penso que gera sempre muitas dúvidas, porque se formos a ver, não dá bem para comparar o real com o euro, o custo de vida. Sim. Pode induzir muitas pessoas a erro, por assim dizer, não é? Mas sim, de facto, em Portugal... No geral, né? Assim, vamos pensar no geral, é mais ou menos isso. Claro que tem coisas que é mais, tem coisas que é menos, mas tanto é que a gente sempre faz por uma média. Sim. E pega assim, por exemplo, um exemplo, cesta básica, né? Vamos pegar um exemplo, cesta básica no Brasil. Tá em média, mais ou menos, R$600 para você ter uma cesta básica, né? Sendo que o salário mínimo no Brasil é R$1.100. Sim. Se comparado com Portugal, que o salário mínimo em Portugal está 665, a cesta básica em Portugal está em média de 150 euros. Então, pensando, né, assim, 600 euros para 1.600, para 1.100 é mais do que 50% do salário mínimo, sim, né? Sim. Uma cesta básica vai mais do que a metade do seu salário numa cesta básica. Já em Portugal, fica ali em média de 22%, né, comparando com o teu salário e o que você gasta com uma cesta básica. Lógico que isso é um ponto só, a gente tem que analisar o todo, para não, como o Zé falou, não ser levado... Generalizar para tudo. Para tudo e você ser levado pelo erro. Lógico que cada caso é um caso e isso é um ponto específico, que é a cesta básica, mas aí tem que analisar um todo, aluguel de casa... lazer, tudo que envolve morar num país, né? Sim, claro, e tem coisas que são mais em conta, outras um pouco mais cara. No quesito de cesta básica, ou seja, em supermercado, hipermercado, Portugal sim, de facto, encontramos coisas sempre com qualidade e a preços muito em conta. E temos vários supermercados, vários hipermercados, todos eles praticam sempre promoções, packs de produtos, então de facto nesse quesito Portugal oferece boas soluções. A nível de forma geral, na Europa, de ser um dos países com o custo de vida mais baixo, de facto é. Por isso é que temos muitos cidadãos de Inglaterra, França e mesmo ali outros países como Suíça, por aí fora, chegam a uma certa altura da vida, principalmente quando vão para a reforma, preferem viver em Portugal, porque de facto oferece qualidade de vida a um custo muito bom. Sim. E vamos agora para a sétima razão. A sétima razão é porque é um país lindo e para todos os gostos. Exatamente. Se você pegar uma região que é lá do Algarve, que é uma região sul, até o extremo norte de Portugal, você vai se deparar com lindas paisagens, com praias maravilhosas. E assim, para todo tipo de pessoa, para todo tipo de gosto, né? Exatamente. Então assim, eu até me faz lembrar um pouco o Brasil.
né? Apesar de ser muito menor do que o Brasil, mas o Brasil tem essa característica de ser muito diversificado, né? De oferecer para todo tipo de gosto de pessoa. Eu gosto mais de praia, então eu vou morar mais perto da praia. Eu gosto mais do interior, então eu moro mais perto do interior, mais perto da montanha. Ou, sei lá, eu gosto mais de verde. Sei lá, eu gosto mais de centro, eu sou mais urbana. Exatamente. Né? Portugal oferece essas soluções. Quem também gostar de neve pode ir para o norte, porque no inverno tem neve. Exatamente. Só gostar mais de praia, centro e sul. Serra da Estrela, né? Serra da Estrela, Exatamente. por aí fora naquela região. Então, quem gostar mais só assim de interior e não ser muito fã de praia, também pode ir mais para o interior de Portugal. E claro, quem gostar mais de praia, temos ali a zona costeira, o centro, o Algarve, onde tem ali praias muito, muito bonitas. E claro, Portugal continental, de uma ponta à outra, talvez você consiga fazer em 6, 7, 8 horas de carro. Então, isso no Brasil não é nada. Há quase quem faça isso só para ir trabalhar no Brasil. Também não seja exagerado, não é assim não. Tudo bem, a pessoa, principalmente em São Paulo, em grandes centros, né? São Paulo, Rio de Janeiro, demora lá 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar. E isso em Portugal nós já não fazemos isso, não é um costume nosso. Alguém em Portugal que vá demorar 2 horas para ir para o trabalho, não lhe é viável, não é uma qualidade de vida. E também tem uma curiosidade aqui, você sabia que Portugal, a costa litorânea de Portugal tem quase 1.000 quilômetros? Fora as ilhas, né? A Madeira, que tem 250, Açores 667 e as outras ilhas também. Então é muita costa litorânea, né? Sim, e mesmo as ilhas são muito, muito bonitas. Infelizmente eu nunca as visitei, está aqui nos nossos planos para o futuro. Vamos, em breve. Mas já vimos fotos, documentários e aparecem várias notícias, não é? Na televisão e realmente ali é muito, muito bonito. Mas espera aí, deixa eu dar só uma pausa aqui. Você ainda não se inscreveu neste canal? Tá perdendo todas essas informações? Se inscreve agora para que você possa receber todas as informações, ok? Conto com sua inscrição. E ativar o sininho. E ativar o sininho para que você não perca nada. Então vamos lá. Deixa eu só falar uma curiosidade. Quando eu estava há 5 anos atrás, quando eu estava ainda no Brasil e eu pesquisei sobre Portugal, eu falei, não, eu vou mudar para Portugal, vou para Portugal. Eu estava muito naquela coisa, Portugal é um país mais de idosos, né? Deve ser lá, tem bastante velhos. Todos chamam Joaquim, todos têm bigode, né? Então, assim, eu fiquei assim, não, tô pesquisando Portugal, mas de uma forma assim muito até crítica assim um pouco, sabe? Assim, né, um país muito velho, só tem museu, tal. Eu sabia até que tinha praias, mas aquela coisa assim, eu achei que aquelas praias que não eram tão bonitas, acessíveis, né? Que podia tomar um banho, podia se bronzear, como é no Brasil, como é na Austrália, como é nos Estados Unidos. Então, como eu já tinha essa experiência na Austrália, nos Estados Unidos, de conhecer aquelas praias lindas, e no Brasil também, que tem praias maravilhosas, e eu acho que no Brasil tem praias mais bonitas do mundo, tem lá no Brasil. Concordo. Então, assim, eu não tinha essa noção, juro por Deus, eu não tinha essa noção que Portugal era tão bonito e tinha praias tão lindas. E então, né, eu pesquisava e tudo e tinha aquela coisa, não, é país de idosos. E quando eu cheguei em Portugal na primeira semana, eu fui fazer um passeio. Então eu peguei desde lá de Oeiras, né, pelo litoral, pelas praias ali, desde Oeiras, passando ali por Carcavelos, depois por Cascais, depois pelo Guinche e fui parar até lá na Praia das Maçãs, que é em Sintra, né? Gente, eu juro por Deus, eu fiquei de boca aberta, eu ficava olhando assim, sabe, eu vi vida. Sim. Eu vi pessoas correndo, jovens, adolescentes, adultos, idosos também. Então aquilo me encheu tanto de alegria, porque eu falei assim, se eu escolhi esse país para morar, eu ficava meio com um pezinho atrás, falava assim, mas é que só tem museu, não tem lazer, não tem vida. Eu pensava assim que não tinha vida. E olha, foi um choque, foi um tapa na cara e eu fiquei assim deslumbrada com o que eu vi, com o sol, com o mar, com as pessoas ali, aquela vida. Então eu achei muito parecido também com o Brasil. Sim. Porque o Brasil tem essa característica de ter pessoas assim, as pessoas estão, eu não sei explicar, pode ser que um dia eu consiga explicar isso de uma forma mais simples, mas as pessoas no Brasil parece que têm vida, parece que estão sempre se movimentando, tem sangue na veia, sei lá, alguma coisa. Você vai para um outro país, a gente que já morou, por exemplo, na Inglaterra, Sim. na França, foi maravilhosa a experiência, foi bom, mas assim, é diferente, é uma cultura completamente diferente, as pessoas... Sim, não se compara, se portam principalmente de forma diferente. França e Inglaterra, que já tivemos, e já tivemos em várias regiões dentro desses países, mais em França, e de facto vemos que a forma como as pessoas vivem o seu dia-a-dia, como planejam, num todo, é muito, muito diferente, tanto de Portugal como no Brasil. São pessoas que gostam mais de estar dentro de casa,
São pessoas que levam uma vida mais pacata no sentido de saírem, no sentido de se exprimirem. É diferente. E mesmo o clima, claro, porque acaba sempre por influenciar. Exatamente, exatamente. Por exemplo, quando estivemos em Inglaterra, acho que não vimos um único dia de sol, não é isso? Acaba por colocar a pessoa mais deprimida. E eu, sinceramente, às vezes, nós, quando queremos mudar de país, só pensamos no dinheiro e nas casas, isso. E aqueles pequenos pormenores que nos vão influenciar a forma como nós nos levantamos de manhã, a nossa disposição durante o dia, que é o que nos vai influenciar a nossa qualidade de vida, o nosso bem-estar. Nunca pensamos nisso, que é a questão da língua, do clima, porque isso influencia muito. Não é só a questão de ganhar dinheiro. Porque nós podemos estar a ganhar um bom dinheiro, mas vivendo infelizes. Então isso não vale de nada. Então, neste quesito aqui, de facto, o clima é muito, muito importante. E Portugal, claro, é um país bonito, de facto. Tem um clima de sol durante vários meses do ano. O inverno também não é um inverno rigoroso. Não é um inverno frio. rigoroso. Exatamente. O outono também é um outono bonito. A primavera também temos ali uma primavera bonita. Então, de facto, temos um clima bastante bom. E aí, você gostou dessas informações? Já percebeu que Portugal pode ser uma ótima opção para você e para sua família? Então não perca mais tempo, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber todas essas informações e não esqueça também de nos seguir lá no Instagram, que é @voandoparaportugal, ok? E se você tiver mais alguma dúvida, tiver alguma questão que você queira colocar aqui, eu tenho uma dúvida sobre Portugal nesse sentido. Mais específica, coloca aqui nos comentários que nós vamos fazer um vídeo para você, para responder a sua pergunta, ok? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima.